Salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E o assunto de hoje é a rodada do último dia 2 de abril, domingão, que teve mais uma vitória do Lakers. E essa vitória, Filipão, pode ter sacramentado aí a classificação do time de Los Angeles para o play-in. Lakers venceu de maneira categórica o Houston Rockets com show de Anthony Davis, 40 pontos, triplo-duplo de LeBron James. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as perspectivas até onde o Lakers pode ir nessa última semana de temporada regular. Vamos falar também aqui sobre Milwaukee Bucks, o Bucks que venceu o Philadelphia 76ers, também aí grande atuação do Giannis Antetokounmpo. Vamos falar um pouquinho aí sobre os líderes da Conferência Leste. E para fechar, a gente vai falar sobre o calvário, Filipão, do Dallas Mavericks. O que tá acontecendo com o Mavs, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus. Perderam pro Atlanta Hawks. Estão ali amargando a 10ª. Perderam pro seu Ritaço, Bruno. Perderam pro Miami Heat. Pois é, cara. Estão amargando a 11ª posição no Oeste. E estão se vendo cada vez mais distantes da pós-temporada. Eu tô sem acreditar que os caras, o time com Luka Doncic e Kyrie Irving tá correndo esse risco. Mas antes da gente falar de todos esses assuntos, Filipão, é hora da gente agradecer, primeiro de tudo, a audiência de todo mundo. E é hora da gente pedir pra você que tá aqui assistindo esse vídeo pra curtir, pra comentar. Deixa um comentário aqui pra quem você acha que vão ser os classificados pros playoffs. Na última semana a gente tem muita coisa pra definir ainda, o que é inédito, eu acho, na história da NBA. Eu acho que eu nunca vi uma temporada regular em que tinha tanta coisa pra ser decidida na última semana de jogos. É um negócio que tá muito legal de acompanhar. E também, não se esqueça de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta no YouTube. Mais importante, né, mais importante, compartilhar com seus amigos, que tem no grupo de basquete no Zap, ó, manda que, conheci esse canal aqui de análises da NBA e tal, manda pra eles lá e ajuda a gente a fortalecer cada vez mais aqui o nosso rolê. Filipão, vamos lá. Lakers 134, Rockets 109. O time, jogou mais uma vez com o que a gente imagina que seja aí a formação titular, né? Acho que tá cada vez mais claro que é esse quinteto inicial que a gente vai ver começando a maioria dos jogos, com LeBron, com Vanderbilt, com Anthony Davis, Austin Reeves e D'Angelo Russell. E ganhou bem do Houston Rockets, né? Assim, acho que dado o que o Houston Rockets está fazendo essa temporada, era o que a gente imaginava, era que o Lakers ganhasse de qualquer forma. Mas ganhou bem e ganhou com grandes atuações das suas principais estrelas. E tá cada vez mais bem posicionado no play-in, podendo até sonhar com uma vaga direta, Filipão. Tá? Só uma vitória do Warriors, que tá em 6º lugar. Do Warriors e do Clippers, no caso, né? Os dois estão com 41-38. E aí? A gente fala muito sobre a importância dos matchups em um jogo de basquete, e ontem foi uma aula sobre isso. Ontem, assistindo a partida, desde o começo, na real, pela tônica do jogo, pela vibe, pela energia do jogo, pra mim foi literalmente um confronto entre homens e meninos. O Lakers abusou da vantagem física, foi super dominante desde o começo, e conquistou uma vitória super, super importante, embaladíssimo. E você trouxe o número, Bruno, não é uma vitória, é meia vitória, e não apenas do Golden State Warriors, mas também do Clippers. Ou seja, nós estamos falando que o Lakers está a meia vitória da 5ª colocação. Então a gente sonhava com a 6ª, eventualmente, né, que era um sonho distante há pouco mais de uma semana atrás. Hoje é super factível, dado inclusive que o Lakers enfrenta esse mesmo Clippers na quarta-feira, né, Bruno? Então é muito interessante ver que, apesar de todos os pesares, como você bem trouxe, a temporada foi difícil para todos. Todos os times capengaram muito, e não apenas o Lakers, que está crescendo na hora certa. E ontem, como eu estava falando que foi um jogo entre homens e meninos, eu achei que a confiança do Lakers foi algo completamente perceptível. E foi legal que, assim, depois de tantas finais que eles jogaram nessas semanas recentes, jogos muito físicos, jogos muito parelhos, disputados até a última bola, ontem deu pra ver que o time estava um pouco mais relaxado. Entendeu e fez valer o fato de que é o Los Angeles Lakers, é um dos contenders, é o time do Anthony Davis, é o time do LeBron James,
contra uma equipe de tanque. Se esse mesmo Rockets causou problemas há poucas semanas para esse mesmo Lakers, ontem foi muito legal ver como é que a mentalidade desse time mudou. E eles fizeram por merecer, impuseram isso desde o começo. E foi muito interessante. O Rockets bem que tentou, mas além de jovem, eles não têm altura o suficiente para conter esse jogo físico do Lakers. Logo de cara, foi interessante, até que comentei com você, eles tentaram colocar o Jabari Smith Jr. flutuando com o AD, tanto no garrafão quanto no perímetro, já que o AD é um cara muito móvel. Mas o AD pegou fogo para cima do Jabari Smith e o Rockets trocou rapidamente, colocou o Sengun para cima dele o jogo inteiro. E o Sengun não é um pivô clássico, não é um pivô forte, né? É um cara que acabou de entrar na liga, tá se desenvolvendo, é um cara que tem uma visão mais apurada, assim como o Jokic, por exemplo, e não é tão defensivo. Com isso, quando o Rockets se ligou que eles não tinham resposta, e o Lakers também sentiu que eles não tinham resposta pro AD, engajaram o cara e abusaram desse mismatch. E não à toa, o AD teve 40 pontos, 9 rebotes, chutou 15 de 20 de quadra, um aproveitamento absurdo, errou apenas 5 arremessos, sendo que poucos desses erros foram jump shots, né? Foram bolas que ele abusou, digamos assim. Foi para linha de arremesso livre 12 vezes, converteu 10, foi agressivo mais uma vez, sendo 27 desses 40 pontos logo no primeiro tempo. Então foi uma vitória assim que se desenhou desde o princípio, com o primeiro quarto muito dominante, e o Lakers conseguiu administrar a vitória muito tranquilamente, com aquela calma de campeão, aquela calma de time que sabe que é superior. E isso é muito importante. Até achei que poderia mudar com o D-Low não voltando para o segundo tempo, é importante frisar isso, ele teve uma lesão no pé. O Darvin Ham já disse que foi 100% precaução, não é nada sério, mas eu achei que talvez pudesse mudar um pouco a dinâmica do jogo, mas não mudou. Muito em conta da profundidade do elenco, obviamente, mas principalmente por ter um LeBron James, que é um cara completamente versátil. Sem o D-Low, ele fez as boas de armador. Ele foi o número 1, ele armou esse time e não à toa o time teve um triplo-duplo. 18 pontos, teve dificuldades ofensivas, mas teve 10 rebotes, contribuiu muito na parte defensiva e distribuiu 11 vezes para os seus companheiros. Não à toa o Lakers teve 35 assistências no jogo todo, que é uma grande conquista para essa equipe, que distribuiu muito bem a bola, engajou todo mundo. E por isso o banco teve muito destaque também. Por isso caras como o Malik Beasley teve 3 bolas de 3. Mas principalmente o Rui Hachimura, que foi o destaque da partida, tirando, obviamente, os dois grandes. E mais uma vez, inclusive, né? O Rui Hachimura no jogo passado contra o Wolves, foi um destaque mais defensivo. Foi absolutamente necessário, contendo a fisicalidade daquele garrafão alto do Timberwolves. Mas ontem nós vimos um Hachimura muito ofensivo. 20 pontos, 12 rebotes e 3 blocos. E foi, curiosamente, o segundo maior plus-minus do jogo, com mais 22. Curiosamente, o maior foi do LeBron James. Diga-se de passagem, olha que interessante. Então, assim, foi um jogo muito significativo para mim, pessoalmente. Mas é o Rockets, mas justamente por isso. Eu quis ver como é que o Lakers encararia esse confronto mentalmente e foi completamente dominante. E isso que a gente quer ver agora pra frente, com confrontos mais diretos contra o Utah Jazz, um pouco mais físico também, que tá brigando pelo play-in, e principalmente contra o Clippers na quarta-feira, que vai ser o pega pra capar. E se o Lakers vence, pra mim, Sacramento é uma vaga direta, o que seria incrível pra esse time, que teria mais tempo pra descansar esses caras mais velhos, né? E chegar nos playoffs com todo o vapor, que é o que a gente quer ver e o que a gente tá vendo. Então, olho no Leicão. Seria muito, muito impressionante mesmo. Eu queria perguntar pra você um pouco a respeito de como você tá vendo essa... Eu tenho achado muito interessante esse retorno do LeBron, que pela primeira vez na carreira dele, eu acho que a gente tá vendo o LeBron aceitando numa boa ser o número 2 do time. Desde que ele voltou, você vê que ele não é o cara que tá mais ali naquela coisa de querer ser o maior pontuador do time. Tudo bem que eu acho que isso era muito motivado também pela vontade do LeBron de quebrar o recorde de pontuação da liga do Kareem, né? Agora ele já fez isso, ele tá mais tranquilo em relação a pontuar.
Mas eu tenho enxergado um pouco isso, assim, quando eu tô vendo muito mais o Anthony Davis assumir essa função de ser o principal pontuador da equipe, né, de ser essa figura dominante, e um LeBron mais interessado em distribuir a bola. Você vê que ele tá tendo muito mais assistências do que ele tava tendo antes. Você vê que as pontuações dele geralmente ficam ali mais ou menos naquela coisa da casa dos 15, 18 pontos, 10, 12 assistências, ou seja, ele tá mais nesse papel ali de auxiliar um outro cara a ser essa estrela do time. Como é que você enxerga o LeBron nesse papel aí? Eu acho que finalmente é o que todos esperavam quando o Lakers traz o Anthony Davis para se juntar a ele. Eu acho que é muito normal que a estrela assuma, quando tá envelhecendo, assuma um papel de antagonismo, digamos assim, não antagonismo, mas de copiloto. Foi exatamente essa mesma função que o LeBron James encontrou em Miami quando foi pro Heat. O time era o time do Dwayne Wade, ele tinha ganhado um título com o Shaquille O'Neal alguns anos antes, e ele dizendo exatamente isso: LeBron, eu estou envelhecendo, não tenho mais a explosividade que eu tenho, venha pra cá, você tem as chaves da cidade, eu estou mais do que contente de ajudá-lo, de facilitá-lo, facilitar a sua vida, né? E foi assim que se deu o sucesso do Miami Heat. Então, quando o AD vai para Los Angeles, Bruno, esse é o mesmo argumento do LeBron James. Só que no começo da temporada, pelo AD estava se lesionando muito e estava sendo muito inconsistente, o LeBron teve que assumir esse papel de Batman novamente, né? Mas que claramente não é o que ele queria, o que ele esperava, justamente pela idade. O LeBron tá chegando a praticamente 40 anos em breve agora. Então, eu acho que isso era o que a gente já devia ter visto, Brunão, desde depois da bolha, né? Mas que não aconteceu justamente por conta dessas lesões e da inconsistência. Acho excelente, porque permite que o LeBron tenha, por exemplo, jogos de meia hora, como ele teve ontem, jogou apenas 30 minutos e conseguiu um triplo-duplo. Permite que ele seja mais eficiente, né? Jogue mais inteligentemente, não se desgaste tanto, porque qualquer pretensão do Lakers vencer esse anel passa por um LeBron James também saudável. Então eu tô muito contente e acho que ele é ainda mais louvável. Assim, as pessoas criticam muito o LeBron, mas ele é uma estrela muito altruísta. Ele, nessa altura da carreira dele, como você falou, bateu o recorde do Kareem, mas ele tá muito mais preocupado, e isso é visível, em ganhar mais um anel. Então, é fácil jogar com o LeBron James nesse quesito, e ele também, eu garanto, está muito feliz de ver o AD assumindo esse protagonismo, e é o que a gente espera. A gente espera que o LeBron não precise fazer aquelas performances de 40 carregar minutos o time em quadra. Exato, porque para envelopar, o LeBron não está sendo protagonista, significa que o AD está sendo, e é isso que a gente quer ver, e é isso que o Lakers precisa, caso queira sonhar com esse título. Nos últimos 3 jogos, o AD tem feito uma média de 39 pontos e 12 rebotes, chutando 65% de quadra. E é essa constância, é essa dominância que a gente precisa ver do AD e do Lakers para sonhar com mais um título do Purple and Gold, para alegria, Brunão, dos nossos... da querida torcida do Lakers. É isso. Bom, vamos agora mudar aqui então para falar de Milwaukee Bucks. Vamos falar aí, né, da vitória do time de Milwaukee sobre o Philadelphia 76ers, um dos encontros mais esperados aí dessa rodada, justamente por a gente ter potenciais candidatos ao prêmio de MVP em quadra, né? Infelizmente a gente não teve como ter essa disputa quando o Sixers jogou com o Nuggets, né, alguns dias atrás. O Jokic tá aí com uma lesão, né, o Embiid também não jogou, tá todo mundo meio que chegando naquele momento de poupar os jogadores, pensando já nos playoffs, mas nesse jogo aqui específico, a gente teve Giannis em quadra, a gente teve Embiid em quadra, inclusive Giannis com 33 pontos, 14 rebotes, meu Deus do céu, 14 rebotes, velho, e 6 assistências, e o Embiid com 28 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Eu diria que deu a lógica, né, Filipão? O Bucks tem sido um time muito mais consistente do que o Sixers a temporada toda, e apesar do matchup ali muito equilibrado, eu acho, né, talvez o Bucks tenha ali uma leve vantagem no garrafão pelo fato de ter o Brook Lopez junto,
mas eu acho que o matchup é, de certa forma, bastante parelho, mas o Bucks tem sido muito mais consistente e ganhou. Concordo 100%. E eu acho que a gente está começando a ver as credenciais reais de cada time agora. Então, por isso que eu fiquei muito contente de ver a maneira com a qual o Bucks respondeu a derrota tão acachapante contra o Celtics na semana passada. Eu estava muito curioso para ver como é que o mental deles seria depois desse atropelamento, e eles convenceram. Justamente, como você trouxe, contra um rival do leste e um rival, inclusive, pessoal do Giannis, que é o Embiid, que está disputando pau a pau esse título de MVP. Ninguém gosta mais de sacode em casa, como a gente estava falando, mais de 40 pontos que eles sofreram para o Boston Celtics, mas um time verdadeiramente competitivo e com mentalidade de campeão não apenas aprende a lição, mas responde rápido. E eu entendi isso, ficou muito claro ontem no Bucks, desde o começo do jogo. Começaram com uma intensidade digna de um time que estava com orgulho ferido, mas que sabia do seu potencial e sabia que tinha que dar uma resposta. O Bucks começou de um jeito atropelador. Converteu 12 dos primeiros 13 arremessos e terminou o primeiro quarto 41-26. Ou seja, resolveu o jogo basicamente no primeiro quarto e o Sixers sequer conseguiu voltar atrás. Ou seja, o Sixers não conseguiu passar à frente em momento algum do jogo, o que mostra a dominância desse time quando está concentrado. E Giannis, como você bem trouxe, teve um jogo muito seguro, digno, né, de quem queria se provar contra o Embiid. 33 pontos, os 14 rebotes que você trouxe, 6 assistências, mais 3 blocos também. Muito louvável. Foi um cara extremamente seguro defensivamente também. Mais 21, liderou o plus-minus do jogo inteiro, depois de um jogo muito fraco que ele teve contra o Celtics. Mas teve ajuda também. A bola do Lopez caiu muito, 21 pontos para ele. Middleton com 19, Drew Holiday com 18, Bobby Portis com 18 também, que mostra a versatilidade e a profundidade desse elenco, que foi o contrário do Sixers. O Sixers, com um jogo mais vibe de playoff, mais disputado, mais físico, todo mundo penou, todo mundo teve muita dificuldade. Passa também pela defesa desse time do Bucks, principalmente do Drew Holiday, que é um cara que a gente tem mencionado bastante. Ele segurou o Harden para 9 pontos e 5 turnovers. Ou seja, quando o cara joga assim, quando ele neutraliza... Ele deixou o jogo do Harden bem ineficaz, né? Eu tava até olhando aqui a ficha do Harden, realmente ele pontuou muito pouco e não teve muitas assistências, né? Exatamente isso. Então, quando você neutraliza a mente pensante, o cérebro da sua equipe, o organizador, o time não joga. O Maxey bem que tentou, foi um destaque desse time do Sixers para mim, muito explosivo, mas o banco não ajudou, o elenco de rotação não ajudou, inclusive foi exposto, na minha opinião, porque, por exemplo, caras como o Niang, que tinham que marcar o Bobby Portis, não conseguiu, porque eles perderam essa disputa física e atlética em basicamente todas as posições. Você pega, o Lopez ficou preso com o Embiid o jogo inteiro. Sobrou o PJ Tucker para marcar o Giannis. E o PJ Tucker, por mais que seja um defensor de corpo a corpo, ele não é ágil o suficiente para conter as transições do Giannis. E foi isso que o Bucks conseguiu explorar, e por isso eles conseguiram essa vitória tão convincente, na minha opinião. O Embiid, inclusive, também teve muitas dificuldades, com 28 pontos, mas só 11 de 25 de quadra, 1 de 7 de 3, e só foi para a linha de arremesso livre 5 vezes. A gente está acostumado a ver o Joel Embiid ir para a linha de bonificação 10, 15 vezes. O Bucks conseguiu defender sem fazer falta. Então, ou seja, a gente fala de derrotas, né? Que ninguém gosta de perder, obviamente, mas quando vem numa hora tão importante da temporada como foi essa derrota pro Celtics, e quando o time tá comprado, tá investido, tá fechadinho, isso se transforma em motivação. Então o que a gente viu ontem pode ser uma resposta muito grande sobre a motivação com a qual esse Bucks vai entrar nos playoffs. E com esses caras investidos, com esses caras comprados, sai de baixo, porque eles são, para mim ainda, os favoritos a ganharem o título quando saudáveis. Pode dizer que o Grayson Allen machucou ontem. Vamos ver a gravidade dessa lesão. Mas eu espero que não seja séria, porque é uma posição que o Bucks tem tido muita dificuldade de encontrar há tempos já nessa backcourt. Então, para envelopar, o Bucks ontem com a vitória tem 2 jogos à frente do Boston, com 4 jogos só restantes, ou seja,
tem tudo pra terminar a temporada como o melhor time da NBA. Garantido na Seed 1, né? Acho que vai ser muito difícil eles perderem essa vaga. Vamos aqui então agora pra gente encerrar o vídeo, Filipão, nosso último bloco de discussão aqui, vamos falar do Dallas Mavericks, cara. O que tá acontecendo, Filipão? O Mavs, nos últimos 10 jogos, perdeu 7 e tá a 3 jogos sem vencer. São 3 derrotas consecutivas. E o mais impressionante é a gente pensar que desses 3 jogos, Filipão, né, 2 deles inclusive foram os 2 do fim de semana, foi um no sábado e um ontem, domingo, foram derrotas contra o Miami Heat e o Atlanta Hawks, que são 2 times que estão disputando vaga no play-in na Conferência Leste, ou seja, para um time que chegou à temporada, ao final, né, de conferência na temporada passada, agora corre o risco de sequer se classificar para pós-temporada, nem play-in, tá em 11º lugar no Oeste, Filipão. O que tá acontecendo com o Dallas Mavericks? Tá acontecendo assim, a gente já falou muito sobre como que eles abdicaram de muita coisa e o time ficou exposto, mas é só isso ou tem algo mais complicado ali no time do Luka Doncic e do Kyrie Irving? Eu acho que não é assim, é só isso, mas é só isso entre aspas, porque é uma coisa muito importante. Você não tem elenco. E quando você não tem elenco pra ajudar a sua backcourt, as suas estrelas, você tá dizendo que todo jogo, basicamente, vai ter que ser impecável ofensivamente, caso eles queiram conquistar alguma coisa. E quando não acontece, o que é normal não acontecer, principalmente em jogos que valem alguma coisa, fica difícil. Eu achei que ontem o jogo foi frenético, de 2 equipes que estão desesperadas, foi super aberto e bizarro, alguns lances bizarros. Não sei quem acompanhou o jogo ontem, mas o finalzinho foi absurdo. Com 37 segundos de jogo, o Kyrie empata o jogo com a bandeja. Você chegou a ver, né? O final. O que aconteceu. Foi maluco. 37 segundos faltando pra acabar o jogo. Kyrie empata com a bandeja. Aí o Sadiq Bey vai lá, deixa o Mavs, o Atlanta Hawks, a 1 ponto de vantagem. Aí, o Jason Kidd desenha a jogada pra eventualmente fazer um game winner, e a bola vai pra mão do Christian Wood. Só isso eu já falei, meu Deus, o Kyrie tá com 41 pontos. Você tem o Luka Doncic do outro lado, mas a bola vai pro Christian Wood, mas que bizarramente sofre a falta do John Collins e vai pra linha de arremesso livre. Aí ele faz o primeiro, o segundo ele erra, mas aí na tentativa de pegar o rebote ofensivo, a Atlanta joga a bola pra fora, ou seja, a bola volta pra mão de Dallas com 0.4 segundo pra tentar fazer um outro game winner. Eu tô lembrando da cena aqui, eu tô, cara, não tô acreditando. Aí com 0.4, não dá tempo de fazer absolutamente nada, a não ser um lob, né? Você passa a bola pra algum pivô pra fazer a cravada. E eles passaram a bola pro JaVale McGee, que de novo sofreu uma falta infantilíssima do time Atlanta Hawks, estava pilhado, e ele converteu um dos 2 arremessos só, o jogo foi pro overtime, e eles perderam no overtime. Mas, assim, foi um show de desespero e de más decisões técnicas, na minha opinião, que mostram também a maior profundidade desses 2 elencos, né? Mas, crédito pro Kyrie Irving, eu fico com pena de ver o cara fazer 41 pontos, 16 de 27 de quadra, 8 de 8 de arremesso livre, com um turnover só. O cara ele tá jogando por contrato, né? O Kyrie tá jogando apenas pra ter um contrato novo. E, cara, não sei se vai ser no Dallas não, viu? Porque olhando pra esse time, cara, beleza, você vai ganhar dinheiro, mas pô, você quer ganhar, tipo, aí eu me pergunto muito sobre as reais motivações do Kyrie, que eu acho que é uma incógnita completa, assim. Beleza, vai conseguir ter um contrato ali de 35, 40 milhões? Pode conseguir. Mas pra ficar brigando na 11ª posição, será que é isso que o Kyrie quer? Eu acho que ninguém quer, né? Minha maior preocupação, na real, não é nem o Kyrie Irving, é mais o Luka Doncic, que é o cara da cidade, né? É o cara draftado pela equipe, é com quem a torcida é identificada. E ontem ficou claro que é um time sem forças, né? Quando você não tem respostas, quando você não consegue ganhar de equipes que estão brigando lá embaixo, como você mencionou, expõe que, cara, por mais que eles consigam vencer e conquistar essa vaga, é um time que tá
fadado à eliminação precoce, não tem jeito. Então, assim, classificar seus playoffs agora não é nem mais assim um alento, né? Não é nem mais um objetivo, porque a gente sabe que esse time tem um teto muito baixo. E isso me preocupa. Sim, o elenco de suporte ontem, o Hardaway Jr. terminou com 6 pontos, Red Bullock com 8, Dwight Powell 7. É muito pouco, não dá para competir, não dá para querer ter ambição alguma com esse nível tão baixo de ajuda. Ou seja, é um problema de montagem de elenco que a gente já expôs no vídeo em que a gente anuncia a chegada do Kyrie para Dallas. Eu esperava que o time fosse ser um pouco mais ambicioso antes do fechamento da janela para compor esse elenco, mas Dallas comprou a ideia de que seria na próxima temporada. Eles disseram, vamos trazer o Kyrie agora, garante, e o ano que vem a gente remodela esse time. Dissolve alguns contratos como o Hardaway Jr., que não está produzindo nada, como o Bertans, por exemplo. Mas como você trouxe, Bruno, é muito mais profundo o problema do que isso. Como você vai montar uma equipe com as suas 2 estrelas insatisfeitas? Porque nessa altura da carreira dos dois, é um vexame pessoal para os seus próprios legados desperdiçarem um ano de playoffs. Então, ou seja... no caso específico do Kyrie, ele olha para Los Angeles e vê que tem um time funcional e um cara que quer muito que ele esteja lá, que é o LeBron. Que incentivo ele tem para continuar em Dallas? Nenhum. Assim, eu particularmente já fiquei assustado quando ele escolheu ir para Dallas, porque eu já, para mim, já tinha uma certeza de que ele não ficaria lá a longo prazo. Ele deu as entrevistas dizendo que sim. Dallas não seria louco de abrir mão de muitas peças para um cara que não deu a palavra, mas até aí a gente conhece que o Kyrie é um cara conhecido por não cumprir a palavra, né? Então, de novo, eu não consigo ver o Dallas tendo sucesso e por conseguinte, não consigo ver esse time sendo mantido. Para mim, o Kyrie sai, não sei para onde, mas com o Kyrie fora desse time já tão capenga, qual vai ser a resposta do Luka Doncic? Essa é a minha maior questão. Tá aí, é com essa interrogação que a gente termina nosso vídeo aqui do 3 pontos e a falta, e agora a gente quer saber a sua opinião. O que vai acontecer com o Dallas? E quem vão ser os classificados para os playoffs? Última semana de temporada regular, tem muita coisa indefinida e a gente vai ficar de olho aqui. Conte com a gente, assine o canal do 3 pontos e a falta e clique no sininho para receber notificações de vídeos novos para não perder nada. Deixa aquele joinha também e a gente espera você no próximo vídeo. Filipão, grande abraço, hein? Tamo junto. Valeu, até mais.